Olá, eu sou a professora Alana e esta é a terceira aula de ciências sobre micro-organismos. Na nossa primeira aula, aprendemos que os micro-organismos estão classificados em 5 grupos, que são algas microscópicas, fungos, vírus, bactérias e protozoários. Nós estudamos que a maioria dos micro-organismos são inofensivos. Muitos são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo e para o ambiente. Alguns são utilizados na fabricação de alimentos, na produção de remédios e na produção de combustíveis. E outros, eles podem causar doenças. Na segunda aula, foi estudado saúde e doenças. Lá eu expliquei para vocês as verminoses, como a ancilostomose ou amarelão, a ascaridíase, a esquistossomose e a teníase. Também falei sobre as formas de contágio, os sintomas e como prevenir estas doenças. Hoje nós estudaremos outras doenças causadas por micro-organismos, que serão as viroses, doenças causadas por bactérias e as doenças causadas por protozoários. Primeiro, o que é uma virose? Virose é o nome dado a qualquer doença que seja causada por vírus. Exemplo: catapora, cachumba, dengue, febre amarela, gripe, a raiva, o resfriado, entre outras. Hoje eu vou falar sobre duas viroses, que são a raiva e a dengue. A raiva, ela pode ser contraída pela mordida ou pelo arranhão de animais como cães e gatos, morcegos ou macacos que estejam contaminados. A pessoa que esteja com raiva, ela precisa de cuidados imediatos, pois caso contrário, essa doença pode levar à morte. Quais são os sintomas? São dores de cabeça, agitação, ansiedade, dificuldade para engolir e respirar e desconforto forte em relação à luz, chamado de fotofobia. E também coceira com formigamento. Como fazer para evitar a raiva? Aplicando a vacina antirrábica em cães e em gatos. A dengue. A dengue é uma doença causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que esteja contaminada com o vírus da dengue. Por meio da picada, o mosquito transmite o vírus para o ser humano e, ao se alojar no organismo, ele causa a doença. Como evitar? Para evitar a dengue, devemos combater o mosquito transmissor por medidas governamentais, impedir o desenvolvimento das larvas do mosquito em água parada, tampando caixas de água e retirando o acúmulo de água de diversos recipientes ao ar livre. Impedir a picada do mosquito, por exemplo, utilizando repelentes e redes de proteção. Os principais sintomas da dengue são dores de cabeça e no fundo dos olhos, dores nas articulações e nos músculos, febre alta e súbita, náuseas e vômitos, manchas avermelhadas pelo corpo. Agora vamos falar sobre doenças que são causadas por bactérias. Hoje eu vou falar sobre duas para vocês, a leptospirose e a cólera. Alguém aí sabe o que é leptospirose? A leptospirose ela é uma doença que é causada por uma bactéria que é conhecida popularmente como leptospira. Ela está presente na urina do rato. Como se pega a leptospirose? Em situações de enchentes ou inundações, a urina dos ratos que está presente nos esgotos e em bueiros mistura-se às águas das enxurradas e à lama das enchentes.
E qualquer pessoa que tenha o contato com a água ou a lama contaminada poderá se infectar. A leptospirose, ela também pode ser contraída pelo contato com comida ou objetos que estejam contaminados pela urina do rato. Os principais sintomas dessa doença são febre alta e súbita, dor de cabeça, dor muscular, náusea, vômitos e calafrios. Para evitar essa doença, é importante que você não tenha contato com a água ou com a lama de enchentes. Higienize bem os alimentos que serão consumidos crus e também é importante a implementação de medidas governamentais para a coleta dos resíduos sólidos, para assim combater a proliferação dos ratos. Cólera. A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal. Ela é provocada por uma bactéria conhecida popularmente como Vibrio cholerica. A cólera ela é transmitida por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria causadora da doença. Os principais sintomas da doença são fortes diarreias, abatimento e perda de água pelo organismo. Essa perda de água pode levar a uma desidratação. Para evitar a contaminação pela bactéria, deve-se higienizar e cozinhar bem os alimentos. Beber somente água tratada, filtrada ou fervida. Também é importante a implementação de saneamento básico pelo governo, para evitar a contaminação da água e dos alimentos pelas bactérias eliminadas nas fezes e vômitos dos doentes. Agora eu vou falar para vocês uma doença que é causada pelo protozoários, que é a doença de Chagas. Esta é uma doença causada pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi. A doença de Chagas é transmitida principalmente pela picada do inseto, que é conhecida como barbeiro. Este se alimenta de sangue humano e, ao picar a pessoa, defeca ao lado da picada. Como ele pode estar contaminado pelo tripanossoma em seus intestinos, eles são eliminados pelas suas fezes e se a pessoa coçar o local da picada, os tripanossomos das fezes do barbeiro entram na sua corrente sanguínea, contaminando assim a pessoa. Os principais sintomas da doença são febre, mal-estar, inchaço nos olhos. Em muitos casos, pode ocorrer o aumento de um ou mais órgãos, como o coração e o fígado. Essa doença ela pode não apresentar sintomas durante muitos anos. E para evitar a doença, nós devemos manter os ambientes em que vivemos sempre limpos, fechar os buracos em paredes e frestas nos telhados das residências, para assim evitar a entrada do barbeiro. E aqui, gente, nós terminamos as nossas aulas sobre micro-organismos.